Filhos e filhas declaram aos seus pais o testemunho do amar. É incrível. A gente só tem a agradecer por tudo que você por todos os valores que você passou pra gente, de caráter, de honestidade, de simplicidade, de respeitar a natureza, de amar nossas raízes. Ensinou através de exemplos que com trabalho, com determinação, com fé e com positividade a gente pode chegar onde a gente quiser. É uma pessoa que em qualquer conversa, em qualquer frase, nós tiramos uma lição. Sempre ensinou a plantar e a colher, que para a gente poder colher a gente precisa plantar, a dar o tempo ao tempo, a ter fé em Deus, a ter fé nas coisas boas, a acreditar nas pessoas. E é alguém que todo mundo quer sempre estar por perto, sempre apoiou a família, sempre foi muito carinhoso e muito presente. E a gente te ama muito e a gente só tem a agradecer por ter você como nosso pai. E agradecer esse exemplo que sempre vem nos dando e por ser esse nosso guia, porque você é realmente nosso orgulho e nossa proteção. E essa é a nossa mensagem. Como eu falei, nessa construção dessa paternidade, ou nessa ausência dessa construção, por exemplo, eu posso ter uma ausência da paternidade tendo o meu pai morando na minha casa, exercendo o papel. Por exemplo, tem muitos pais que dizem, aqui nunca te faltou o que comer, nunca te faltou o bom do melhor. Como se isso fosse suficiente. Enquanto humanos, enquanto sociedade, nós não precisamos apenas sobreviver do mínimo possível. E muito mais hoje em dia, a gente fala muito de paternidade saudável hoje em dia. O que é essa paternidade saudável? É quando essa representação ela exerce uma ligação muito maior de cuidado. Então nós temos exemplos de pais, por exemplo, que cuida, que amamenta no sentido de dar mamadeira, de preparar, de limpar, levar à escola, de conversar, de brincar, de saber tudo. Então é aquele pai que de fato está ali, não é que ele precisa estar 24 horas, isso também não nós temos déficits exagerados mesmo e excessos além, né? Não é isso que a gente está falando aqui, de déficit e de excesso. Estamos falando daquilo que é típico, ou daquilo que é adequado. Quando eu falo adequado, que é razoavelmente possível. Inclusive, nesse processo, é importante que o pai exerça também esse papel, conseguindo falar o que pode, o que não pode, né? Não é que aqui se pode tudo, né? Então, no caso, hoje em dia a gente fala dessa paternidade onde tenha muito amor, empatia, acolhimento. Você me perguntou sobre, e quando é que isso acontece? Quando tem esse ato, né? Como é que eu vou saber que eu, de fato, talvez, mesmo tendo um pai representativo, eu não tive uma paternidade saudável? É quando eu me vejo nas minhas vulnerabilidades ou fraquezas. Por exemplo, eu atendo muitos homens, casais, como eu sou também terapeuta de casal, né? Então, às vezes o casal chega antes do processo todo de separação e a gente vai falando sobre se isso vai se continuar ou não. E caso essa relação continue, como vai ficar os papéis de maternidade e paternidade, porque é outra situação, outro fenômeno importante. Quando você é pai de alguém, ele é para a vida inteira. Mesmo que aquele filho não exista mais em vida, ainda você continua sendo o pai. Ainda você continua sendo aquele que foi o parceiro daquela que gerou. Aquele parceiro daquela que cuidou. Então, nós temos aqui a apresentação
que ela vai muito além do papel físico, né? E quando o filho, e como é que a gente pode verificar que nós homens, por exemplo, qualquer um de nós aqui, podemos perceber que talvez não tivemos uma paternidade saudável, né? O papel do nosso pai, né? De maneira saudável. Quando de fato a gente se vê com a dificuldade de dizer eu te amo, quando a gente vê dificuldade de falar de nossas fragilidades para um amigo, para parceira, né? Quando de fato a gente não tem essa empatia pela mulher, né? Pelo colega. Então eu queria deixar de maneira bem mais aberta, não falar só das relações heteronormativas, porque falar da paternidade e muito mais hoje em dia a gente está falando dessa representação que vai além de qualquer gênero. Alano Dourado. Testemunho. Um tributo a um professor inesquecível que inspira a entrega de um verdadeiro pai por seus alunos. Mas, de fato, a gente tem que ter gratidão por aqueles que nos acompanham, falando justamente dessa figura generosa, esse ser humano de coração fantástico, que por onde passa é reconhecido por todos e admirado por todos os admiráveis. E antes de falar dele, quero aproveitar também e lhe agradecer pela oportunidade de estar me fazendo hoje entrar onde desde o início da pandemia eu não tenho entrado mais, que é na casa dos meus pais. Tenho certeza que meu pai, Sr. Francisco Menezes, está nos acompanhando nesse momento. E para mim é um momento de muita dificuldade, como para todos do mundo, esse distanciamento social. Mas meu pai também não pode deixar de entrar nesse contexto pela generosidade, pela força de trabalho, pela fidelidade, pela doação que deu integralmente aos 3 filhos. Eu, meu irmão Auros, minha irmã Aline, sempre dizendo sim para minha mãe, né, que é a Dona Maria. Um abraço para os dois. E eu lhe agradeço por essa oportunidade de estar hoje na sala deles, não é? Porque desde o início da pandemia nós temos nos furtado desse convívio pela questão de segurança de todos, né? Nossa, especialmente a deles. E além dessa figura paterna, de fato consanguínea do meu pai, eu tenho uma gratidão muito grande a Deus de ter tangenciado a minha vida com a do professor Carlos Augusto Pires Brandão, o nosso Caíto. Isso nos bancos da Universidade Federal, por volta de 2003, 2004, em que ele começou a nos dar aula e lá não dava para ter conversas paralelas, não dava para se desfocar com outra coisa, não tinha WhatsApp naquela época. Mas quando o professor Brandão entrava na sala, era certeza de silêncio, olhos abertos, ouvidos abertos, porque ele tinha muito a ensinar, com muita generosidade, que é uma das grandes marcas dele também. Na realidade, eu compreendi algo que ele disse, que o professor Brandão é um grande pensador, como todos sabemos. Ele chegou ao pai dele, conhecido, né, Eduardo Álvaro, e perguntou essas perguntas que ele sempre, de modo inquieto, gosta de saber. Papai, é difícil ser feliz? E o pai dele deu uma resposta que é um dos elementos que forja a vida do professor Brandão. O pai dele, com muita sabedoria também, disse: meu filho, porque a felicidade não depende só de nós. Nossa felicidade depende das atitudes dos outros. Então, o professor Brandão, para ele não basta a felicidade dele. Por vezes, você sabe tanto quanto eu, ele, altas horas da noite, está ligando para o amigo A, para o amigo C, preocupado não com ele, preocupado com os amigos. Então, essa é uma característica extremamente rara de se conhecer. É um homem muito grato, muito fiel, muito trabalhador. Eu arrisco a dizer que o professor Brandão não tirou férias. Ele não tira férias. Já fez grandes feitos. Então, o professor Brandão, na minha análise, ele junta 2 grandes e difíceis características, que é um pensador em abstrato e um grande executivo das ideias que tem
do plano abstrato, colocando no plano concreto. Cada uma dessas características já é muito difícil de se ter individualmente em um homem só, e ele conseguiu agregar as duas. E eu tenho para mim, eu sou um observador da vida do professor Brandão. Eu acredito que há um traço muito marcante na personalidade dele pelos ensinamentos da mãe, pelos ensinamentos do pai e por uma coisa sobrenatural que o coloca com essas características. A mãe dele, isso ele ensinava em sala de aula. Na sala de aula ele não falava muito de artigo, não falava de concurso, falava do modo dele de ver a vida. E isso me fomentava uma grande curiosidade. O professor Meton também tinha essas características semelhantes, né? Que é outro grande vencedor, outro piauiense de envergadura nacional. E a mãe do professor Brandão, e me permita chamá-lo de professor, que eu digo sempre para ele, como ele foi o paraninfo da nossa turma, eu digo para ele que o maior título que eu reputo que ele tem é de professor. Então, sem nenhuma deselegância de não chamá-lo de desembargador. Mas a mãe do professor Brandão colocava na educação dos filhos, como ele nos passava, sempre o seguinte: meus filhos, sirvam ao Brasil. E ele, muito disciplinado, a criação do desembargador Brandão, pelo pai, foi uma criação muito rígida na disciplina. Ele colocou isso, né, na minha opinião, me desculpe, professor, se eu estiver equivocado, e em tudo que ele entra muito determinado, muito disciplinado. E eu estou até querendo aproveitar agora essa safra de manga que está vindo, para pedir para que ele me dê pelo menos uma das manguitas da rua Álvaro Mendes, que é o casarão que ele morou, porque na sala de aula ele dizia que, enquanto criança, para a gente entender quem é o professor Brandão, enquanto criança ele subia nos pés de manga da casa lá da rua Álvaro Mendes e passava de 4 horas em cima do pé de manga fazendo duas coisas: comendo manga, até aí tudo bem para uma criança, mas pensando na vida, pensando em abstrato. Então aí a gente já vê que ele tem características diferentes. Está sempre à frente do tempo. Com apenas 15 anos, o irmão foi estudar em Minas Gerais e ele pediu ao pai para ir estudar também em Minas Gerais, tendo uma infância aqui muito feliz, muito cheia de amigos, ele sempre muito generoso. Um exemplo que ele nos contou também em sala de aula, para que a gente já pode entender a generosidade dele, é que naquela época os brinquedos eram muito difíceis. E quando ele nasceu, ele disse que passou 5 anos sendo príncipe, porque durante 5 anos ele foi o caçula. Depois foi que nasceu outro irmão e ele perdeu o posto, né? Mas ele já tinha 6, já haviam nascido outras 6 irmãs, que andavam de patinete e tudo. E esses patinetes da casa já estavam aposentados, porque as irmãs já não mais utilizavam, porque tinham passado a fase da brincadeira de patinete. E ele pegava os patinetes e fez vários skates. Ele não fez um skate dele, ele fez um skate para ele e para toda a meninada. Então isso mostra a questão de compartilhar, a questão de se preocupar. Nas pequenas coisas a gente tira, né? Como diz o ditado português. Quem faz um cesto, com cipó e tempo, faz um cento. E isso se aplica também à generosidade dele. Então é um homem que muito dedicado a tudo, como ele dizia em sala de aula, nas bibliotecas de Minas Gerais, ele aprendeu a gostar daquele silêncio. E foi onde ele fez a infusão nos livros, né? E foi se preparando demais. Eu reputo o curso de engenharia elétrica que ele fez como também muito importante para essa questão do abstrato, porque engenharia elétrica muita coisa você não vê, você não toca, são átomos, são elétrons, então tudo é um abstrato. E, enfim, professor Brandão passou no vestibular para engenharia, isso ele contava sempre com muita atenção aos alunos, passando a experiência de vida dele, tentando compartilhar. Ele sabe quem ele é, ele sabe que Deus deu características para ele diferente de outros homens. E ele utiliza
Ele não deixa para si próprio. Ora, é um juiz concursado, federal, que primeiro fez engenharia, depois se formou, manteve a vocação de engenharia, com esses dotes também que a engenharia o deu, foi para a área do direito, passou no concurso de juiz federal, por que não somente cumprir expediente e ficar tranquilo? Depois foi ser desembargador, por que não ficar tranquilo? Não, o desembargador Brandão vai para o abstrato e compartilha com o povo do Piauí, do Brasil. Basta a gente ver as realizações dele. Eu lembro que muitos pais, quando chegam pra gente na clínica, eles falam assim, eu quero dar pro meu filho tudo o que eu não tive. E aí quando você vai perguntar o que é que ele não teve, ele vai falar muitas questões materiais, alguns falam das questões imateriais, e aí eu falo, e o que você teve? Tem como também ser dado? Porque, afinal de contas, nesse processo todo, nós não fomos, enquanto humanos, tem uma questão interessante das ciências comportamentais contextuais, que ela fala que nós, enquanto humanos, nós não fomos feitos para subtrair, nós sempre somamos. O que significa somar? Quer dizer que nós não deletamos nada do que foi ganho. Quando eu falo deletar é porque nós não apagamos. Então, toda a nossa história que foi construída até então, ela está lá. Nós somos um produto dinâmico, de uma evolução filogenética, ou seja, ao longo das espécies de milhares de anos. Ontogenética, ou seja, a nossa própria história mesmo, como eu aprendi, como eu vivi, como eu experienciei cada momento meu. E também somos um produto da nossa cultura. Portanto, a gente só está adicionando coisas no nosso repertório. A gente nunca vai apagar. Seria bom se tivesse uma pílula para a gente tomar e dizer assim, pronto, sumir os meus problemas, sumir minha dificuldade, mas não é assim. No caso aqui, os pais, eles podem também, inclusive, usar a sua história e aí, a depender, tem pessoas que tiveram uma infância, uma vida magnífica, então não tem por que mudar. E por que vou mudar então? Eu posso melhorar? Posso, por isso que eu estou falando, a gente pode acrescentar. Mas aqueles que tiveram uma infância aversiva, difícil, por quaisquer motivos, fome, falta de uma adequação escolar ou social, seja lá qual for, a gente pode ressignificar a nossa vida. A gente pode ressignificar esse processo, E aí é muito comum chegarmos com adultos feridos, por N motivos. Ou alguns adultos bem-sucedidos, mas que nunca se deu conta do quanto ele foi ferido, quanto foi negligenciado nesse processo, quanto ele foi abandonado nesse processo da paternidade ou maternidade dele, exercendo aqui paternidade mais especificamente. E que aquela ausência, aquele ferimento que ele nunca nem se tocou que existia, ele é refletido hoje através da sua maneira de se relacionar com seus parceiros, com seus filhos também. Ou alguns que chegam assim, eu de fato estou sendo um pai que eu sempre quis ser quanto filho. E aí você de fato, alguns a gente vê essa história se reproduzindo adequadamente, E alguns a gente vê que precisa continuar ressignificando ela no processo psicoterapêutico mesmo. Risonha, entre dois rios que a abraçam. Teresina, cidade generosa, povo alegre, acolhedor. Manhã de claro azul, no coração do Piauí. Teresina, 168 anos. Um abraço para a capital de todos os piauienses. Neste aniversário, eu quero trazer aqui o abraço do povo do Piauí. Um abraço para as pessoas que aqui vivem,
os que nasceram aqui, os que vieram de outros lugares. Eu quero também agradecer a cada um, a cada uma, pela forma tranquila, essa fé inquebrantável, essa forma também como enfrenta momentos como esse agora da pandemia, mas acredita e ao mesmo tempo constrói essa capital, seja numa atividade de serviços, na indústria, em qualquer atividade. Estaremos juntos, trabalhando por Teresina. Neste aniversário, parabéns! Eu quero agradecer a sua companhia. Muito obrigado. Uma conexão de vibrações positivas. Sou o professor Alcides Filho. Peço que você continue a prestigiar a programação da Rede Meu Norte Brasil. Vibrações positivas. Nos encontramos no próximo domingo para almoçarmos juntos. Muito obrigado.